Salmo 70. É mais um salmo de Davi, mais um salmo em que Davi expõe as suas angústias. Esse homem, segundo o coração de Deus, era um homem angustiado. E eu acho interessante porque o salmo, na verdade, ele é uma expressão do adorador em direção a Deus. Não é Deus falando ao homem, mas é o homem falando a Deus. Obviamente, por estar registrado na Bíblia Sagrada, inspirado pelo Espírito Santo. E no caso dos salmos de Davi, eu acho bastante curioso. Quem frequenta as quartas-feiras já me ouviu falando isso. Eu acho muito curioso porque, normalmente, quando a gente olha a história de Davi, lá, por exemplo, no livro de Samuel, em Crônicas também, quando o narrador vai contar a história de Davi em Samuel, ou quando o cronista vai relembrar a história de Davi lá em Crônicas, Davi aparenta para nós ser um camarada assim, quase que um super-homem, um invencível, que não perde batalhas, que Deus cuida muito bem dele e que, mesmo às vezes em situações muito, muito críticas, Deus dá o livramento, Deus acode, Deus dá o socorro, e a gente vê dessa forma Davi. Só que quando a gente olha os Salmos, a gente enxerga Davi um homem angustiado, um homem completamente com o coração apertado, um homem que passa por muitos problemas e que tudo aquilo reverbera na alma dele. Então, os salmos de Davi, sempre, a maioria deles, pelo menos, são salmos de lamento, salmos angustiantes, salmos que a gente lê e a gente percebe que é alguém que está muito abalado. E eu acho isso bem interessante porque às vezes as pessoas olham para nós, olham para mim, olham para você e acham que a gente não tem problema nenhum, não é verdade? Eles olham para nós e acham que a gente é forte, que nós somos grandes guerreiros, que a gente vence as batalhas da vida, assim como Davi, mas só Deus sabe como nós estamos no nosso coração. Só Deus sabe as angústias que nós temos dentro da nossa alma, só Deus sabe as vezes que nós perdemos o sono com as inquietações da vida, só Deus sabe com os apertos no coração que nós temos. Então, eu acho curioso isso, o Salmo, e é por isso que é importante a gente estar sempre aprendendo dos Salmos, porque mostra o adorador por dentro, mostra como é que a pessoa, mesmo essa pessoa, segundo o coração de Deus, mesmo essa pessoa que aparentemente é um grande super-homem, uma pessoa assim, que grande vencedora na vida, como foi o rei Davi, mesmo ela sofre, ou sofreu, no caso, angústias e problemas e dificuldades e obstáculos. Então, meu irmão, eu e você não somos privilegiados, porque a gente olha para nós mesmos e a gente fala, puxa, será que só eu tenho problemas? Será que tudo acontece comigo? Não, meu irmão. Até mesmo com o rei Davi, que tinha um homem de grande fama, de grande sucesso, que ganhava todas as batalhas, mesmo ele também tinha as suas angústias também na vida. Então vamos a esse salmo tão interessante. Esse salmo, ele é curioso porque, basicamente, ele tem alguns versos que estão praticamente idênticos ao Salmo 40. Se você for pegar o Salmo 40 a partir do versículo 13 ali, e comparar com esse salmo, é quase idêntico esse trecho do Salmo 40 com esse Salmo 70. Então, é mais uma vez em que Davi expressa diante de Deus, diante da sua vida, expressa a sua angústia pelas perseguições. Então, Davi era um homem que se sentia muito perseguido, muito perseguido. Davi, ele se sentia completamente cercado pelos inimigos e a qualquer momento da vida dele, ele achava que os inimigos iam tragá-lo, iam derrubá-lo, iam tirar a vida de Davi. Então ele vivia essa angústia, a angústia de estar sempre no limiar da morte, sempre andando à beira do abismo e os seus inimigos muito por perto, querendo sempre derrubá-lo. Então é isso que o Salmo 70 vai trazer para nós nessa noite. Então você está já com a sua Bíblia aí, deixa eu ver quem está aqui mais com a gente, tá a Márcia, que Deus abençoe, a Márcia, o Marcelo e o Wellington, Deus abençoe vocês também aí, a irmã Lídia, a Virgínia, que Deus abençoe, a Lili também, Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Então vamos ao Salmo 70, fazer essa reflexão nesse Salmo tão interessante. Começa assim: livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Antes até de começar a falar dos versículos,
só vou pontuar porque normalmente a gente não chama isso nem de uma pregação. Normalmente a gente faz uma leitura comentada só dos salmos. A gente lê o salmo e vai comentando versículo a versículo, tá? Então, não é aquele sermão que nós estamos acostumados a ouvir, por exemplo, nos cultos do domingo à noite, tá bom? Então, começa com o versículo 1. Livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Então, ele começa clamando a Deus pelo livramento. Primeira coisa que ele pede, Senhor, livra-me. Eu preciso de um livramento, eu preciso imediatamente que o Senhor venha e me tire dessa situação que eu estou vivendo, eu preciso que o Senhor me salve dessa situação neste momento. E tem um detalhe desse clamor de Davi. Não adianta só o Senhor vir agora e livrá-lo. Tem que ser rápido, tem que ser de imediato. Ele não conseguia mais suportar aquela situação, né? E se a gente olhar para a nossa vida, meus irmãos, as coisas são mais ou menos assim. Quando a gente está passando por momentos legais na vida, você há de convir comigo. As coisas parece que passam super rápido. Os momentos da vida parece que passam muito, muito rápido. Parece que quando, por exemplo, você viaja num final de semana, o final de semana passa correndo, o final de semana passa voando, ou quando você vai a um parque, ou quando você está com visitas que você queria tanto receber, ou quando você vai ver uma pessoa tão querida, o tempo passa que você nem vê. Agora, quando a gente está no meio da angústia, quando a gente está no meio de uma situação difícil e delicada na vida, parece que isso não acaba nunca. Parece que o tempo não passa. Olha para nós, por exemplo, nesse estágio que a gente está, muitos dentro de casa, muitos, por exemplo, perderam os empregos, outros estão empregados, mas as empresas não vão pagar por hora, enfim. E aí todo mundo olha para isso, eu converso com as pessoas perguntam, até quando será que vai acontecer isso? Será que não vai acabar nunca? Como se a gente tivesse há um ano já nessa situação. Mas estamos o que? Há 2, 3 semanas nessa situação, que se você for olhar para a sua vida, é um tempo muito curto, mas para nós parece uma eternidade. Por quê? Porque não é algo bom, não é algo prazeroso, não é algo que nós gostaríamos de estar nessa situação. Nós queríamos, eu até tenho brincado com algumas pessoas, a gente sempre reclamava da nossa normalidade, né? Da nossa rotina. Hoje a gente tem saudade dela. Tem saudade da rotina, das coisas que a gente fazia, das vezes que a gente tinha que sair, enfim. Às vezes a gente reclamava, mas hoje a gente tem saudade de tudo isso, porque o momento é difícil. Então, Davi estava numa situação também bastante angustiante, e eu não sei quanto tempo que ele estava aqui, o texto não vai falar, mas ele estava achando que já era demais. Senhor, livra-me, mas me livra depressa, Deus. E é isso que eu acho bonito nos Salmos. Porque quando nós oramos, meus irmãos, nós temos que ser sinceros com Deus. Sinceros ao ponto de falar o que está no seu coração. E Davi fala isso, Senhor, eu quero livramento, mas assim, venhamos e convenhamos, eu quero agora. Eu quero nesse exato momento, eu não consigo esperar mais. Ok? Vamos combinar uma coisa, Deus, que você venha me livrar e que venha me livrar agora? Então, é isso que o salmista começa dizendo, Senhor, apressa-me, venha depressa, porque eu preciso que o Senhor me responda agora. Então, meu irmão, se você está nessa situação, se você está numa situação difícil e que parece uma eternidade, pode clamar ao Senhor, fala, Senhor, apressa em terminar tudo isso, vem depressa, eu espero que o Senhor venha, mas que venha rápido. E é isso que o salmista expressou para Deus. Versículo 2, ele diz o seguinte, sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Ainda tem mais um pouquinho. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desgraça os que zombam de mim. Davi, ele está sendo perseguido. A vida dele corre muito perigo. Veja que ele diz, olha, tem pessoas que estão tentando tirar minha vida, né? Tem pessoas que estão desejando a minha ruína, estão desejando me ver caído ao chão. Inclusive pessoas que estão zombando dele. Davi era motivo de zombaria, motivo de ser caçoado por outras pessoas, e muitas vezes ele era porque ele, ao invés de enfrentar aqueles que o perseguiam, ele esperava em Deus. Então as pessoas zombavam não só de Davi, a gente vai ver em outros salmos, mas zombavam do Deus de Davi. E é isso que angustiava Davi também. Então ele está numa situação nada confortável. E por isso que ele fala, olha, Deus, pega esses tribulosos aí, que eles sejam humilhados, que eles sejam frustrados, que eles retrocedam desprezados, retrocedam em desgraça.
Essa não é uma oração que nós devemos fazer hoje em dia. A gente sempre explica isso lá nas nossas quartas-feiras. Os salmos têm versos que são chamados de imprecatórios, que é aquele em que o salmista ele quer verdadeiramente que os inimigos quebrem a cara. E é literalmente isso, não é força de expressão, não é força de linguagem, não. Ele quer verdadeiramente que todas as pessoas que o perseguem morram, se deem muito, muito mal. E isso, obviamente, é aquilo que nós chamamos de salmos ou versos imprecatórios. O que a gente aprende disso? A gente aprende que a gente tem que orar, fazer oração contrária. Olha, aquele chefe que me persegue, ou aquele colega de trabalho que quer me puxar o tapete, ou aquele vizinho que fica com aquele funk na minha orelha até 3 da manhã, eu quero que ele morra. Não, não é isso que nós aprendemos. Nós aprendemos que nós podemos ser sinceros diante de Deus, que nós podemos colocar aquilo que está no nosso coração diante de Deus. E aí, eu vou além ainda, porque o que a gente aprende com versos como esse, a partir da vida de Davi, é que diante de situações terríveis e trágicas como essa, ao invés de você ir lá e brigar, ao invés de você tomar satisfação, ao invés de você ir dar de dedo na cara, ao invés de você ir lá e não deixar quieto, ao invés de você ir lá e não levar desaforo para casa, Davi nos ensina uma coisa: é melhor colocar diante de Deus. É melhor a gente expor aquilo que nós temos, e mesmo aqueles que nos perseguem, ou mesmo as situações difíceis da vida, é muito melhor que você coloque tudo isso diante de Deus. Coloque em oração. Perceba que Davi, ele fugia daqueles que perseguiam. Ele fugiu de Saul, ele fugiu de Absalão, ele não enfrentou aqueles que o perseguiram. Por exemplo, ele teve que fugir de Saul por muitos e muitos anos. Ele fugiu de Absalão, seu próprio filho, deixou o trono de Jerusalém e saiu em retirada quando sabia que Absalão estava vindo. Por que Davi não enfrentou essas pessoas que intentaram contra ele? Por que Davi só enfrentava os inimigos que eram os inimigos do povo de Deus, os inimigos do próprio Deus? Por que Davi só enfrentava Filisteu e os outros povos ali da região que tentavam atacar Israel? Por que Davi só atacava esses povos que eram os inimigos do povo de Deus, e, por exemplo, quando ele pessoalmente era perseguido, ele não atacava, ele fugia, porque Davi confiava em Deus. Porque Davi preferia, diante das suas situações pessoais, ele preferia orar, ele preferia clamar a Deus, ele preferia deixar diante de Deus essa situação. Então, isso é o que nós aprendemos aqui com Davi também, porque a gente, ao invés de ir lá, brigar, e no momento que a gente vive, tá um brigueiro, né? Tá um brigueiro, todo mundo brigando, tá todo mundo um contra o outro, e um diz que a culpa é do político A, o outro diz que é culpa do político B, o outro diz que é culpa da China, o outro diz que a culpa é de não sei quem, o outro já briga dentro de casa, que fala que a culpa é da mulher, do marido, que a culpa é do vizinho, que a culpa é do empresário, e as pessoas ficam brigando. Só que Davi mostra o seguinte, que é melhor nós confiarmos em Deus e orarmos para que Deus, na sua infinita misericórdia, intervenha na nossa causa. Amém? Diga amém aí. Muito bem. Versículo 4 aqui, versículo 4 do Salmo 70. Vamos ao versículo 4 do Salmo 70. Então, ao invés de você brigar, coloque diante de Deus. Versículo 4 diz o seguinte: mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Olha só que interessante. Ele fala dos inimigos, ele fala das dificuldades, mas ele lembra algo muito importante, que as pessoas que buscam o Senhor, as pessoas que buscam o Senhor, as pessoas que se alegram no Senhor, as pessoas que descansam no Senhor, que esperam do Senhor a salvação, essas pessoas vão poder regozijar-se e alegrar-se. Então, a situação pode ser difícil, pode ser complicada, mas quando a gente confia em Deus, quando a gente verdadeiramente espera em Deus a salvação, a gente não só pode se alegrar e regozijar, mas também a gente pode glorificar a Deus, como Deus é grande. É isso que vão dizer todos aqueles que amam ao Senhor. Então, a gente pode, meus irmãos, se alegrar mesmo em meio às dificuldades,
parece que até é impossível acontecer isso. Não, mas como é que dá para se alegrar em momentos como esse? Dá, meu irmão, porque se a gente encontrar a nossa alegria no Senhor, independente da circunstância, nós poderemos nos alegrar, porque a nossa alegria virá do Senhor e poderemos cantar quão grande é o nosso Deus, quão grande é o nosso Deus. Vamos então para o versículo 5, que diz o seguinte: quanto a mim, eu amo esse versículo. Eu amo esse versículo, acho esse versículo fantástico. Diz o seguinte: quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Eu acho muito interessante porque esse verso final, ele tem 3 elementos. Ele tem uma confissão, ele tem uma profissão de fé e ele termina com uma súplica. Então ele tem uma confissão, uma profissão de fé e uma súplica. A primeira confissão, ele diz o seguinte: sou pobre e necessitado. Sou pobre e necessitado. Ou seja, depois de dizer tudo aquilo que ele disse, falar dos inimigos, falar para o Senhor apressar-se, ele faz uma confissão: Senhor, mas eu sei de uma coisa, eu sou pobre e necessitado. Eu dependo do Senhor. E olha, quem está falando é um homem rico, não é um homem pobre. Quem está falando é um homem que tinha muito, muito dinheiro, muito poder, que era o rei Davi. E ele está dizendo: Senhor, diante de ti, eu sou um pobre e necessitado. Eu reconheço a minha pequenez diante do Senhor. Eu reconheço que sem ti eu não sou nada. Eu reconheço que eu sou muito falho, que eu sou pecador e que eu sou muito, muito pequeno, pobre e necessitado. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, que a gente aprenda a reconhecer e confessar diante de Deus. Não bater no peito e dizer: olha, eu sou ótimo, Senhor, eu exijo, porque eu sou teu servo, eu exijo porque eu sou pastor, eu exijo porque eu faço a tua obra. Não, o rei Davi disse: quanto a mim, eu sou pobre e necessitado. Essa é a confissão que ele faz. E depois ele faz uma profissão de fé, dizendo: tu és o meu libertador. Ele reconhece que não é a força dele, mas é o Senhor quem o liberta. É o Senhor quem teria poder, naquele caso, naquela situação, de libertar Davi daquela angústia que ele vivia. E, meus irmãos, isso é fé. Fé não é você materializar coisas, dizer: nossa, eu quero um carro e agora pela fé esse carro vai existir. Não. Fé é você crer que mesmo diante das circunstâncias, Deus está agindo na sua vida. Que mesmo sendo difícil, Deus será sempre o seu socorro. Mesmo que a situação pareça impossível reverter-se, Deus pode e tem o poder. E você crê que ele pode fazer isso, e não só crê que ele pode, mas crê também que ele já está agindo na sua vida, independente da circunstância. Isso é uma profissão de fé, isso é fé. Eu creio que Deus pode fazer por mim, eu creio no poder de Deus, eu creio no socorro que vem de Deus. Eu não creio em homens, eu não creio no partido A ou B, eu não creio nos políticos, eu não creio nos grandes líderes, eu não creio nos empresários, eu creio no meu Deus. E é isso que a gente precisa se firmar. Isso é fé, meus irmãos. A nossa fé é expressa em momentos como esse que nós estamos vivendo. Não é em momentos que você fala assim: eu consegui um carro, consegui uma casa, amém, que Deus te abençoe e que continue te abençoando. Mas a fé genuína é a fé que reconhece o Senhor como libertador, como Deus poderoso que pode nos livrar. Então ele fala 2 coisas. Primeiro, ele diz: Senhor, eu sou pobre e necessitado, e o Senhor é o meu libertador, é a confissão de fé, e a profissão de fé. E ele termina então fazendo uma súplica. Então, meu Deus, por favor, não te demores, não demores. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Depois de ter reconhecido que ele é muito pequeno e que Deus é o Todo-Poderoso, aí ele clama: Senhor, por favor, não demora não. Lembra que ele começou pedindo para Deus não demorar? Ele fala dos inimigos, ele fala da circunstância que ele está passando, ele fala que aqueles que confiam no Senhor podem se alegrar, e ele termina dizendo: Senhor, mas você não esquece de vir rápido em minha direção? O Senhor não esquece de me livrar rápido? Porque a situação é realmente angustiante, mas quanto a mim, eu sou pobre e necessitado e dependente do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus
irmãos, e que a gente reconheça que Ele é o Deus soberano, que Ele é o Deus que está acima de nós, e que nós, como servos pequenos, tão insignificantes, mas mesmo assim Deus olha para nós e ouve a nossa súplica. Então, faça isso. Hoje nós vamos suplicar. Aproveite esse momento para suplicar diante de Deus, expondo aquilo que vai no seu coração. Seja sincero. Coloque diante de Deus aquilo que está no seu coração. Não se preocupe em fazer a oração bonita ou a oração das palavras assim, todas eloquentes, mas se preocupe em fazer uma oração sincera diante de Deus e que Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém.